Pessoal, bom dia. Queria fazer uma meditação hoje com vocês aí sobre o Salmo 114. Que é um salmo que ele fala dos milagres que Deus fez. Quando saiu Israel do Egito, a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão se tornou atrás. E claramente ele está falando da divisão do mar vermelho, né? Se dividiu em dois. E ele fala aqui da parte do Jordão tornou atrás, é quando Josué foi atravessar o Jordão para ir para Jericó, o Jordão também se dividiu em dois, tá? Para eles passarem a seco. Eles passaram a seco tanto no Mar Vermelho quanto no leito do Rio Jordão. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que provavelmente eles estão falando do Monte Sinai. Diz que o monte fumegava e a terra, o monte tremia grandemente. Então houve um terremoto lá. E não sei se alguém já esteve num terremoto de grande escala, você não sabe nem onde que é o chão. Parece que o chão está fazendo assim, tipo aquele barco viking, sabe? Então, a impressão que eles deviam ter é como se os monstros estivessem saltando como ovelhas mesmo, tá? E ele fala aqui, o verso 8, o qual converteu a rocha em lençol de água. Eles estavam no deserto, não tinha água, e aí chegavam lá, eles tiravam água da rocha. De repente começava a sair água da rocha, tá? Então, e eu queria fazer a pergunta, né? Qual é o papel desses milagres, né, na vida do povo de Israel e na nossa vida também? Os milagres, naquela época, tá? Da escrita da Torá, que são os primeiros livros da Bíblia, eles tinham a função de mostrar que tudo aquilo era de Deus. Várias pessoas se levantaram, né, como por exemplo Coré, se levantou, Abirão, Datã, eles se levantaram questionando se era Deus mesmo que estava com Moisés. E o que aconteceu? Deus então fez a terra engolir aquelas pessoas, fazendo um grande milagre. Então o milagre ele tinha a função naquela época de atestar a presença de Deus, que tudo aquilo que estava acontecendo era a autoria de Deus. E naquele contexto, com Moisés, foram escritos os primeiros livros da Bíblia. Os primeiros livros da Bíblia que são a Torá, né? Do Gênesis a Deuteronômio. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia foram atestados pelos milagres. Posteriormente a isso, todos os outros livros da Bíblia precisaram de ser atestados pelos 5 primeiros livros, que é a Torá. Então, se surgiu um profeta, por exemplo, falando, eu sou profeta, e escrevi um livro, como que aquele livro seria atestado para fazer parte da Bíblia da época, né? Ele tinha que estar de acordo com a Torá, primeiramente. Então, após a escritura da Torá, inclusive o Novo Testamento, tá? Todos os livros posteriores foram sendo atestados pelos anteriores. Quando surgiu, por exemplo, lá, né, os Mateus, Lucas, Marcos e todos os escritores do Novo Testamento, incluindo Paulo, para os escritos dele terem validade, eles tinham que estar de acordo com o Antigo Testamento. E todos os livros do Antigo Testamento tinham que estar de acordo com a Torá. No Antigo Testamento, parece que os milagres eram mais restritos a Deus. Como, por exemplo, a gente vê, por exemplo, lá no caso de Elias, que ele fez descer fogo do céu e queimou o sacrifício lá naquele monte, estava aquele monte de profeta lá. Os profetas não conseguiram fazer descer fogo do céu. Então, os milagres eram mais restritos a Deus. Eu não estou falando aqui que Satanás não fazia milagre, mas pode ser que ele fizesse um ou outro, mas parece que os milagres eram bem mais restritos a Deus. Agora, quando você pega aqui, já no Novo Testamento, vamos aqui para... Jesus está falando, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, parece que isso mudou hoje em dia. 13, se eu não me engano, aqui, 13:13, falando da besta. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Se
está falando do que aconteceu com Elias, que Elias fez descer fogo do céu e os profetas de Baal não conseguiram. Então, vai ser permitido, está sendo permitido já, hoje, né, após Cristo, que os falsos profetas façam milagres, inclusive até fogo do céu. Então, hoje em dia, milagre já não é mais ponto para a gente saber se aquilo é de Deus ou se não é. Então, fica a mensagem aí, que Deus abençoe vocês nesse dia.